Sejam bem-vindos ao programa Zine Negócios. Nosso conteúdo tem um apoio e o patrocínio da Delta Fiat. Se você é taxista, frotista, motorista de Uber, está precisando renovar de repente a frota também da sua empresa, visite a Delta Fiat, pois lá você vai encontrar o melhor negócio para a sua empresa. E também os Zine Negócios têm um patrocínio do Sicredi, que cuida muito bem do seu dinheiro, mas cuida melhor ainda de você, Danilo. E os nossos amigos e apoiadores do programa da distribuidora Albatross, que sempre nos presenteia com os deliciosos sucuprates. Vocês já viram a novidade? Hoje eu estou com o co-host aqui do meu lado, meu co-anfitrião e sócio, Danilo Martins. Seja muito bem-vindo, cara. Grande novidade, né? Danilo na mesa. Só o Vitor Baesso para me trazer para cá mesmo. Exatamente. Bom demais. Obrigado pelo convite. Muito obrigado a você. E vamos bater um papo hoje com o nosso convidado, aproveitar para apresentá-lo aqui no programa Zine Negócio. Vamos falar de venda, vamos falar de inteligência artificial, vamos falar de escala, de processos, de bastante coisa, né, Danilo? Vamos falar de vida, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de jovialidade, vamos falar de muitas coisas aqui que com certeza você que está aí do outro lado vai se conectar demais. É isso aí, Vitor Baesso, seja muito bem-vindo ao programa Zine Negócios. Seu Zine, Danilão, obrigado pelo convite, primeiramente. Não sei se vocês sabem, mas a história minha, enquanto empreendedor, da Dwise, né, antigo Hackeando Processo, tem tudo a ver com a história do Zine. Opa! O Danilão foi um dos nossos primeiros clientes, né? E um dos primeiros, até palestrantes, facilitadores que atuaram com a gente em alguns dos eventos. A gente estava falando disso antes. Então, é um prazer também. E, inclusive, eu fiz parte da história Zine Negócio no início. Com certeza, com a Hackeando Processos, né? Exatamente, exatamente. Então, tá aqui de volta para mim é muito bom, beleza? Pô, muito bom. Eu queria começar pela pergunta mais simples. Quem é Vitor Baesso? Vitor Baesso, sou filho, ainda não sou pai, né? Sou empreendedor, mineiro, juiz forano, com muito orgulho, né? Inclusive, a gente sempre brinca com o nome da Dwise, né? É uma empresa que tem o Y no nome, a gente até brinca com isso. Boa. A gente quer trazer Minas Gerais para o Brasil, acelerar negócios no Brasil, mas começando sempre por Minas e Juiz de Fora. Hoje eu tenho 29 anos, né? Comecei a empreender muito, muito jovem. Meu primeiro negócio eu estava com 21 para 22 anos. E ao longo dos últimos anos fui empreendendo, aprendendo, errando muito, né? Sempre com uma paixão que eu tenho vinculada à área do empreendedorismo, que é a paixão por vendas, né? Que é a minha primeira profissão, meu primeiro emprego. Apesar de ser engenheiro mecânico, eu sempre brinco que no máximo troco um pneu, né? Eu sou formado em engenharia, mas nunca exerci. Não praticante. Não praticante. E antes de empreendedor, sou vendedor, né? Uhum. E apaixonado efetivamente pelo Brasil, por Minas e por empreendedorismo. Então, de forma geral, se fosse resumir, seria isso. E aí tem as partes chatas, né? A minha história como empreendedor, com vendas, atuei em diferentes operações, fiz formações dentro e fora do Brasil, mas acho que o mais importante foi a minha experiência prática e a vivência que eu fui adquirindo ao longo dos últimos anos, né? Uma coisa que me deixa muito curioso, o que leva um jovem de 21 anos a empreender? Pois é uma boa pergunta. Eu ainda trabalho isso com a minha psicóloga, mas de forma geral, seu Zine, eu acho que eu sempre fui muito curioso para olhar para a dor, para problema. Então, eu sempre fui muito focado nisso. Então, meu primeiro negócio, por exemplo, foi uma empresa chamada Singular, que foi criado com a minha mãe. E era uma empresa que trabalhava com o desenvolvimento de crianças com transtorno do espectro autista. Então, um projeto super legal. E basicamente ali na época, a dor que eu via, o desafio que eu via, não era nem no mercado especificamente vinculado a esse tema, né? Porque eu não conhecia nada sobre isso, mas era o interesse que eu tinha de fazer minha mãe empreender. Uhum. Então, eu acho que tudo foram acontecimentos que eu fui tendo ao longo da vida, mesmo jovem, para me estimular a pensar em soluções e a criar, etc. E eu comecei a trabalhar com vendas muito novo, né? Então, a minha primeira experiência com vendas foi aproximadamente ali 16 para 17 anos. E eu era hunter numa empresa, então o meu trabalho era pegar o telefone e ligar. Eu até brinco que se meu negócio não desse certo, alguma coisa não teria problema, que eu não ia morrer de fome, porque eu sei pegar o telefone, ligar e prospectar outros negócios. Danilão também sabe muito bem, né? Então eu acho que foi o fato de eu trabalhar com vendas e olhar para vários negócios e prospectar e conversar com diferentes pessoas, você vai se conectando a diferentes cenários, e isso vai te instigando a criar alguma coisa sua, né? Uhum.
E eu acho que a área de vendas e o empreendedorismo tem tudo a ver, porque eu acho que o vendedor ele é um intraempreendedor naquele negócio. Porque ele, de certa forma, indiretamente, ele não deixa de ser um sócio daquele negócio, porque está comercializando as soluções, porque está pensando criticamente em resolver o problema do cliente. Então, acho que tem a ver com isso, sabe? Muito bom. Vitão, e a gente estava nos bastidores ali conversando sobre como e quando nos conectamos. Eu me lembro que foi Karina Gomes que trabalhou com a gente aqui e falou, cara, você precisa conhecer o Vitor da Hackeando Processos. E a primeira coisa que me veio é, que nome curioso, Hackeando Processos. E depois disso, muita coisa aconteceu. Mais de 6 anos depois, a gente está aqui sentado nessa mesa, onde a gente vai falar de DWise. Me conta um pouquinho o que era Hackeando Processos e o que é DWise agora, para quem está nos assistindo entender o que é essa empresa e por que da mudança de nome. Legal. O Hackeando Processos, a gente surgiu como uma empresa que resolvia problemas no departamento de vendas, principalmente com soluções focadas em consultoria e assessoria. Tá. Então, a gente surgiu como serviço, então a gente entrava na operação comercial do nosso cliente, a gente treinava a equipe comercial, estruturava o processo comercial, estruturava a famosa máquina de vendas, assim por diante. E ao longo do tempo, as nossas soluções, o nosso modelo de negócio foi evoluindo. Então, aquilo que, por exemplo, antes a gente fazia através do papel do consultor, a gente começou a desenvolver tecnologias próprias, né? Sem IA, depois com IA também, então hoje a gente tem soluções também de IA. Chegou num determinado momento que a gente começou a ser uma empresa ambidestra, que a gente tinha soluções de serviço e de tecnologia. Então, que aquele DNA do hackeando, né, pelo próprio nome, de entrar para estruturar o processo, para pensar no processo, começou a se tornar algo maior. A gente começou a ser, de fato, uma aceleradora de negócios que olhava para vários pilares. Pilar estratégico, pilar processos, pessoas. Então, a gente não só treinava o time, mas a gente começou a recrutar time. A gente começou a colocar ferramentas que automatizavam processos que antes eram feitos por pessoas. Então, a gente começou a ter um olhar mais para o negócio do cliente. E a gente começou a enxergar que o nome Hackeando Processos não estava mais vinculado à nossa identidade, enquanto negócio, ao nosso propósito, à nossa visão. E a marca DWise já era uma marca que a gente utilizava para um produto, mas que era uma marca que o pessoal gostava muito e que eu via que tinha muita identidade. Inclusive, abrindo parênteses, foi uma marca que foi criada por uma antiga vendedora nossa, né? Depois eu conto essa história. E aí foi um processo que naturalmente foi ocorrendo da gente entender que a marca Hackeando e a marca DWise, né, representavam questões diferentes e que a marca DWise tinha muito mais a ver com a nossa identidade. Então, foi um processo que do ano passado para esse ano a gente decidiu mudar, né, e a gente basicamente vinculou Hackeando a DWise. Então, Hackeando Processos agora é DWise. Então, é a marca que hoje representa o nosso negócio. E se você acessar dwise.com.br, você vai ter como headline ali, aceleramos suas vendas. Isso aí. Então, DWise é uma aceleradora de vendas. Para quem não sabe o que é aceleradora de vendas, explica pra gente o que é um acelerador de vendas, o que vocês fazem na prática dentro do escopo das empresas. Ótima pergunta. Hoje, o que a gente se posiciona e a gente busca se separar em relação a outras empresas, por exemplo, de consultoria ou de software, etc., porque hoje a maioria das empresas que prestam algum tipo de serviço ou solução, independente da qualidade, falando de modelo de negócio, para a área comercial, normalmente ela instrui o seu cliente a fazer, né? Então, vai criar um processo, treina para a equipe executar, vai apoiar o cliente em como que o cliente vai executar aquilo internamente, vai comercializar um software para o cliente, de fato, executar. A aceleradora, ela, na verdade, ela é uma solução que faz parte da operação do departamento do cliente. Então, a gente entra hoje junto com o cliente assumindo a gestão. Então, na prática, a gente toca a operação junto com ele. Então, na prática, a diferença, por exemplo, de uma aceleradora para uma empresa de consultoria ou uma empresa de software tradicional é o fato da gente estar praticamente em simbiose. Então, o nosso time, o nosso squad, quando entra no nosso cliente, ele de fato divide responsabilidade e assume responsável com o cliente. Então, a gente é corresponsável. Então, ao longo do tempo, a gente chegou no volume de 1.000 operações que a gente trabalhou, e enquanto aceleradora hoje, a gente é mais do que uma empresa que presta um serviço. A gente está junto com ele em toda a sua jornada de crescimento, né? Em empresas que estão ali em operação, no início do negócio, empresas que estão tracionando, crescendo, empresas que estão escalando, a gente vai entrando em vários estágios. Nosso objetivo é estar com o nosso cliente em toda a vida dele, em todos os estágios de crescimento do negócio. É por aí, né? Legal. Seu Zine, fala para mim. Vamos aproveitar que o Vitor está nessa mesa e deixar o empreendedor um pouquinho de lado e aproveitar um pouco mais o vendedor e o gestor de venda? Excelente. Vitão,
todo mundo fala que o processo de vendas é o processo mais importante de uma empresa. Perfeito. Quais os primeiros passos para um empreendedor estruturar um processo de venda? Começar a olhar para esse setor, para esse departamento, como sendo um setor estratégico dentro do negócio dele. Por onde começar? Perfeito. Eu acho que a primeira dor do empreendedor que está começando, eu acho que é que passa pela mentalidade. Primeiro é entender que o departamento de vendas é um departamento estratégico. Então, a maioria dos empreendedores que estão começando a estruturar vendas, às vezes subestimam. Bota, sei lá, o sobrinho, o primo, não tem problema nenhum você colocar o sobrinho e o primo, mas nesse exemplo aqui, bota o sobrinho lá para ser vendedor, não tem perfil, não tem interesse, não tem experiência. Né? Precisa botar uma ferramenta, coloca uma ferramenta gratuita. O problema não é ser gratuito, o problema é que às vezes a ferramenta não atende. Então, eu vejo que a maioria dos empreendedores que estão começando, eles ainda não viraram a chave para entender efetivamente que o departamento de vendas é um departamento técnico. Assim como, por exemplo, se você é uma empresa que trabalha com audiovisual, entrando um pouco mais diretamente no segmento de você precisa de uma pessoa que entenda de iluminação, da parte de audiovisual, de fato, que tenha experiência nisso. Então, acho que primeiro, Danilão, é a mentalidade. E aí, para começar, hoje, ao longo dos anos, eu fui evoluindo muito essa maturidade desse entendimento. Acho que a melhor maneira é o empreendedor enxergar o que ele faz na operação comercial dele, que às vezes é ele próprio, que dá certo. Então eu já tenho aqui meus 10 clientes. Como é que eu captei esses 10 clientes? Foi com relacionamento, eu fiz uma primeira reunião, depois eu fiz uma segunda reunião, depois eu tentei um fechamento, uma negociação utilizando um determinado artifício. Então, ao invés de criar algo que não tem conexão e identidade nenhuma com o que você já faz, buscar realmente desenvolver um processo com base no que você já tem. E eu acho que o primeiro passo, unindo tanto a mentalidade, você entender que é importante você construir um departamento técnico alinhado com você já olhar o que já funcionou no seu negócio, você começa com o primeiro passo. Você tem um primeiro MVP ali, né, da sua operação comercial. E aí, ao longo do tempo, você vai desenvolvendo, buscando referências, estudando, para, de fato, conseguir construir algo mais profissional. Um erro que acontece muito hoje é o empreendedor ou contrata uma empresa que não olha efetivamente para o negócio dele, ou ele busca um script no mercado, aquilo não tem conexão nenhuma com o modelo de negócios, com o produto, ele tenta implantar aquilo, não funciona, ele deixa debaixo da gaveta. Buscar inspiração é muito importante. Aliás, esse é o propósito dos negócios, inspirar pessoas na jornada empreendedora delas, da maneira que for. É isso aí. Escutando o nosso bate-papo, escutando as nossas histórias, enfim. Agora, você abdicar, abrir mão de fazer um raio-x na sua própria empresa, para entender o que está acontecendo com ela, a escolher enxertar alguma coisa que não é natural do seu dia a dia, é um erro absurdo e que vai tornar-se uma dor muito grande ali na frente. É isso. Esse é o ponto. E eu acho que quando a gente fala dessa criação dessa identidade, isso vai no comercial, isso vai para as outras frentes. Por exemplo, mudando um pouco de assunto, mas porque eu acho que tem a ver. Porque eu acho que quando a gente fala de pensar no seu negócio, eu acho que você pode buscar referências externas para te ajudar, mas se você não olha para o DNA do seu negócio, você vai ter um problema. Por exemplo, uma coisa que eu sempre admirei no Zine em vocês, é a capacidade de vocês criarem marcas que colam, né? Vou dar um exemplo. Eu não contei essa história para você, Danilão, mas eu, moleque, cara, tem uma foto minha, não sei se ainda está no site do Zine, acredito que não esteja, mas eu acho que eu tenho ela ainda em algum lugar. Tem uma foto minha num show, cara, muitos anos atrás, do Rafinha Bastos. Eu, moleque, sem barba, e eu não lembro se era você, seu Zine, ou outra pessoa, eu segurando. O Zine Mania. O Zine Mania, exatamente. Isso, deve ter o quê? 10, 15 anos. Por aí. Show do Rafinha Bastos, no Teatro Central. Muito tempo. Mas foi um dos primeiros shows dele, se não foi o primeiro. E é uma marca, por exemplo, que está aqui há muito tempo. Então, eu acho que você pensar na sua identidade, no comercial, no marketing, no que foi essencial. Né? E uma coisa que eu vejo, que eu imagino, até no caso de vocês, é que vocês tenham imagino que vocês devam ter de alguma maneira um processo mental para pensar nisso, numa marca. Porque hoje a gente entendeu que existe um processo para você olhar para a operação do cliente e desenhar uma operação comercial que faça sentido com ele, com algumas etapas. Aí eu volto até uma pergunta para vocês, por exemplo. Quando vocês criam marcas de outros negócios, ou até quando vocês pensam na marca Zine, vocês têm algum mapa mental, um processo que fazem vocês olharem de forma intencional para tudo que vocês vão fazer para ativar a marca?
Olha, Eu tenho essa resposta que eu estava pensando sobre ela recentemente, Alexandre, e você pode completar. Eu percebo que o negócio Zine, ele é um negócio muito que se reinventa gradativamente. Marcas nossas, marcas de clientes, novos produtos que a gente coloca um rótulo bonito e transforma uma marca. Mas o que tem em comum nesse processo ao longo de 26 anos? E quando eu cheguei aqui há quase 12, eu percebi isso muito claramente. O tempo todo a gente ouvindo o mercado. Acho que essa é o processo que estrutura todos os demais. Porque não adianta a gente querer criar algo que a gente acha que é legal, que a gente acha que é bom, que a gente acha que vai dar resultado, se a gente não ouve quem está na ponta, independente do modelo. E os nossos modelos aqui, normalmente, ele está numa escala sempre transacional. É o Zine sendo arena para outros negócios interagirem. E a gente viveu isso muito forte nos últimos 2 anos, com o nosso reposicionamento de nos entendermos enquanto comunidade local, seja ela de entretenimento, seja ela de negócios, mas tanto o cliente B2B quanto o B2C, que é quem se conecta a essa comunidade, ele é ouvido o tempo todo. Então, basicamente, nós somos bússolas para direcionar o que essa audiência e esse público deseja como um todo. É isso aí. Eu acho que a gente nunca pensa no fruto. Nós somos árvore. A gente tem que estar ali para dar frutos. E ali, cara, se ele não for colhido em tempo para que seja útil a levar nutriente para quem quer que seja, aquele fruto tem que cair no chão e bora para germinar mais uma vez. Então, o que eu colocaria junto ao que o Danilo trouxe é essa capacidade nossa também de não se apegar a esses frutos. Excelente. Então, se a gente pensou em alguma coisa, tangibilizou ela, colocou no mercado e o mercado não deu a ela a importância que a gente deu na Gênese, paciência, vamos para o próximo. Perfeito. Então, com isso, a gente consegue ter uma esteira leve, rápida e que está sempre trazendo coisa nova. Né? Excelente. Atenta ao mercado. E esse mercado, vamos falar de uma maneira muito ponderada aqui, nós não estamos falando de um cliente único, mas algo que você ouve de um cliente grande, você ouve de um cliente pequeno, você ouve de... Nós temos muitos clientes, né, Vitor? Uhum. Desde o seguidor no Instagram, que é um cliente, ao João Paulo Marketing do Grupo Bahamas. Então, sim, são muitas esferas, são muitas camadas e eles têm que estar falando sempre alguma coisa em sintonia que reverbere um no outro. Quando isso reverbera, pum, você encontra essa linha aqui, conectou os dois, ele tem verdade ali. Então, seja para falar algo que, que legal que vocês fizeram aquilo, opa, interessante isso aí, vamos repetir? Perfeito. Ou falando, nossa, não vi, não, nem fiquei sabendo. Meu amigo, aí você vira a página. Desapego a custos perdidos, né? Segue o jogo, né? Tem um ponto, teve uma conversa que eu tive uma vez com o Danilão falou sobre gestão de significados. Você lembra disso? Lembro disso. Que é um ponto que eu acho que você estava estudando muito e tal. E era um tema que eu não usava essa palavra, mas eu sempre pensava sobre esse tema e depois o Danilão ele deu um formato para isso, né? E eu acho que tudo que vocês estão falando, que para mim é central, tem muito a ver com a essência da marca e entender a proposta de valor da marca. Quando, por exemplo, o Hackeando o Processo surgiu, a gente lançou uma formação, mas essa formação era uma formação para formar o vendedor e recrutar para o mercado. Nossa proposta de valor estava vinculada a conseguir, de fato, formar bons profissionais para o mercado. Essa proposta de valor e essa essência está com a gente até hoje. Esse produto não existe mais. Então, acho que é um pouco do que vocês falaram. E o que eu vejo hoje, voltando ao tema comercial, mas que tem tudo a ver com isso, é que muitas vezes o empreendedor ele se preocupa em como é que eu vou vender meu produto? Mas ele ainda não entendeu antes qual que é o problema de mercado que ele resolve, qual que é a essência do negócio dele. E eu acho que isso, ao longo do tempo, cria problemas. Perfeito. Porque se você não tem uma lógica para entender de fato o que seu negócio existe, você vai começar a criar um monte de coisa ali, né? E vai transformar, às vezes, uma operação comercial ou sua operação de negócio num Frankenstein que não tem identidade. Isso, ao longo de alguns anos para frente, vai criar problemas, né? Então, acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando e a forma como eu penso. Vitão, e pegando uma carona agora no mecânico, boa. Normalmente uma empresa, quando começa,
e ela entende que ela precisa olhar com mais atenção para a operação comercial dela, essa operação comercial já está andando. Então, o famoso trocar pneu com o carro andando. Perfeito. E aí você tem o desafio de, preciso me reinventar, preciso reestruturar o meu processo, preciso melhorar isso aqui, só que eu preciso continuar gerando demanda. Eu não posso parar a geração de demanda para conseguir estruturar o processo. Como equilibrar essas duas frentes? Geração de demanda e melhoria do processo. Sem enlouquecer, de preferência. Sem enlouquecer, eu não garanto, mas o que a gente criou ao longo do tempo e a forma como eu penso, e vou falar a verdade, independente do volume de empresa que a gente trabalhou, eu estou sempre aprendendo esse ponto que você trouxe, Danilão, porque é um desafio. Mas a gente criou uma lógica, tanto no nosso cliente quanto na nossa operação, de trabalhar sempre pequenos pilotos. A gente trabalha numa metodologia interna e externamente que segue a seguinte lógica. Eu entendo qual que é a minha necessidade, então, por exemplo, eu preciso aumentar meu volume de geração de demanda no outbound, que é uma estratégia de prospecção, ok? Só que eu já tenho um time de prospecção atuando. Então, se eu, de uma hora para outra, eu decido mudar tudo, eu posso impactar no resultado atual e isso cria um problema, que entra um pouco do que você falou. Beleza, eu entendi o meu desafio. Então, a primeira parte é entender qual é a dor. A segunda parte da nossa metodologia é arquitetar um plano novo, um processo novo, uma ideia nova, que é sempre uma hipótese. Um processo é sempre uma hipótese em cima de algo que você já validou anteriormente. Mas antes de você colocar um processo novo para jogo, é hipótese. Então a gente primeiro estrutura no papel. Depois a gente faz um pequeno piloto. O que é o pequeno piloto? Se eu tenho uma operação, por exemplo, com 2 profissionais prospectando, e esses profissionais é que estão pagando a minha conta hoje, e eu preciso melhorar aquela operação, é melhor eu, em paralelo, testar aquele processo novo, ou colocar alguma figura para testar esse processo novo, se isso for possível, se eu tiver essa estrutura de equipe. E quando esse processo, ao longo de algumas semanas, de um mês, me mostrar que faz sentido uma mudança, uma otimização, aí eu entro na última etapa que a gente chama de rollout, que é pegar aquilo que eu testei e, de fato, modificar na minha operação atual. Então, Danilão, tentando explicar isso de uma forma mais prática, tudo aquilo que eu tento implantar de uma forma nova, para uma operação que já funciona, eu tenho que ter cuidado para não impactar negativamente a operação que funciona. Então, eu sempre vou trabalhando eu faço um pequeno piloto, eu implanto. Faço outro pequeno piloto, eu implanto. E se eu fiz o piloto, pegando a lógica que o seu Zini falou, criei um produto novo, não deu certo. Segue o jogo. Se eu fiz um piloto e não deu certo, cara, segue o jogo, vamos para a próxima. Legal. Então, eu acho que isso é mais do que uma rotina, é uma cultura de você estar sempre evoluindo e melhorando continuamente, né? Para você chegar no resultado. Isso é a mentalidade growth que a gente estava falando, né? Isso ao longo de 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, traz muitos benefícios para a operação, né? Tem o sonho grande, né? As pessoas dizem muito sobre sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, então sonho grande. Eu prefiro pequenos sonhos. Ficou mais fácil de você colocar ele na prática, testar, validar e ir para o próximo. Então você está sempre sonhando, você não precisa ter sonhar com uma odisseia de Homero, né? Você pode fazer pequenos poeminhas ali ao longo do dia e botar ele para validar dentro do seu dia a dia na empresa. E é impressionante como é que esses pequenos sonhos, essas pequenas mudanças, ao longo de um tempo, geram um impacto muito grande. Só que como a gente está dentro da operação, independente se é vendas ou qualquer outra área, a gente às vezes vai esquecendo, né? Como é que a gente estava antes e o que a gente construiu hoje. Exatamente. Ô Vitão, você tocou num ponto importante aí, falou sobre cultura. O Zini Negócio, enquanto arena de empreendedora, se conecta com muitos e diversos perfis de empresário o tempo todo. Verdade. E uma queixa comum rapaz, me arruma um vendedor. Quase que diário, né, Daniel? Quase que diário. Se você me arrumar um vendedor, você resolve o meu problema. Sei que isso não é mais um produto dentro da AdWise, mas está no core do seu negócio. Eu imagino que essa seja o muro das a lamentação mais comum no seu muro de lamentações. Me fala um pouquinho como atrair, e mais do que atrair, como treinar bons vendedores. Nossa, essa aí é a grande dor mesmo. Eu acho que essa dor está relacionada a um ponto que é o seguinte, e de forma realista, a quantidade de vagas que existem no mercado para vendedor é maior do que a quantidade de profissionais formados. Ponto. Então, isso também é similar, por exemplo... Na verdade, isso é em quase todas as áreas, né, a gente tem esse desafio de mão de obra, mas em vendas isso é muito claro. Então, o vendedor bom de verdade que já está formado, ele já está trabalhando, né, já está ganhando bem, já está tirando uma boa comissão. Então, para você, às vezes, trazer esse profissional para a sua empresa, você precisa oferecer alguma coisa,
né? Seja uma sociedade, seja uma possibilidade de crescimento, seja alguma questão salarial que faça realmente ele estar entrando. Uma coisa que eu aprendi, Danilo, ao longo dos anos é que toda empresa que quer crescer a nível de operação de vendas precisa transformar a sua área de vendas numa escola, numa universidade. Então você tem que ter, de fato, uma área que no primeiro momento pode ser o dono do negócio. Até pouco tempo era eu que cuidava disso, né? Mas você precisa ter uma área para desenvolver talentos. Pegar o cara que às vezes veio de uma empresa júnior, por exemplo, quando não é possível, um cara que está lá com seus 18, 19 anos, mas que tem a garra, que quer crescer, que quer evoluir e desenvolver esse profissional. Então, acho que duas coisas, né, tentando responder a sua pergunta. Como é que eu atraio esse profissional? Hoje, os profissionais de vendas, eles querem mais do que só a questão financeira, eles querem ter um ambiente onde a operação comercial seja madura. Então, ele quer ter um agente sim de A para apoiar ele no trabalho dele. Ele exige isso. Ele quer ter o script e quer ter um modelo de onboarding, quer dizer, de desenvolvimento ali inicial dele, que o ensine a executar. Ele quer ter um bom CRM, ele não quer ter aquele CRM antigo, difícil de mexer, burocrático. Então, acho que essa é a primeira coisa. O profissional de vendas hoje, principalmente as novas gerações, elas têm exigido um pagamento de fixo, um proporcional entre fixo e variável diferente. Então, se a gente fosse pegar 10, 15, 20 anos atrás, o vendedor quase que vivia de variável. Hoje não é mais uma realidade. Então, as operações hoje, elas equilibram um pouco mais a relação fixa e variável. Então, se você trabalha com variável agressivo e com fixo baixo, você vai ter dificuldade de reter, de trazer, né, atrair os principais talentos, porque vão ter operações que vão estar mudando essa variação, né? Então, tem uma história muito importante relacionada a isso. Então, acho que, primeiro, você tem que oferecer uma operação comercial madura para ele trabalhar. Se você chega e contrata um vendedor e joga ele na operação achando que ele vai resolver seu problema, isso não vai acontecer. Se existir um vendedor que não tem processo, não tem ferramenta e que ele gera resultado, esse cara vai virar dono de negócio. Ele não vai ser seu vendedor por muito tempo. Isso, inclusive, aconteceu comigo numa das primeiras operações que eu trabalhei. E o segundo é ter, de fato, um modelo de remuneração mais atrativo. A nível de desenvolvimento, é você entender que o desenvolvimento de um profissional é uma jornada. A gente divide essa jornada em 3 fases. O onboarding, que é normalmente ali o primeiro mês do profissional, é a fase onde eu preciso treinar o cara para ele executar o processo. Ali ele não vai estar efetivamente no mais alto nível, mas ele tem condição, ele sabe como apresentar o produto, como fazer um diagnóstico, então é o onboarding. A segunda fase a gente chama de ramp-up. É o período que vai ali do 2º ao 4º mês, ao 5º mês, dependendo da operação. É o período onde esse profissional ele precisa transformar aquela base de conhecimento em algo dele. Ele precisa começar a criar consistência. Então aí eu preciso ter mais ciclo de treinamento, principalmente prático. Simulação, colocar esse profissional para ver reunião sua, assim por diante. E a terceira fase é performance, que é o período onde esse profissional já está executando bem o processo e esse profissional precisa agora ter um ciclo de PDI mesmo, né? Com um plano de desenvolvimento dele, onde esse profissional é desafiado a estudar. Porque o que acontece muito hoje? O empreendedor, o gestor, ele coloca o profissional, dá um treinamento, esse profissional bate meta 1 mês e aí ele para de treinar. Esse profissional ele começa a cair, começa a ter altos e baixos. Porque aquele conhecimento ainda não é um conhecimento que faz parte dele. O cara entra no automático, ele deixa de seguir o processo e aí o resultado cai. Então, eu acho que é conseguir enxergar o desenvolvimento de um profissional, Danilão, como uma jornada que não tem fim, né? Só tem fases diferentes. Tipo assim. Perfeito. E aí, eu, como solda para essa história toda, eu me lembro do Gabriel Faça Agora, seu contemporâneo empreendedor e também cliente de UAIS, que citou que a solda para retenção é o propósito do negócio. Esses profissionais eles precisam se conectar a algo que transforme não só a vida dele, mas transforme a vida dos clientes e transforme o mundo de alguma forma, impacte positivamente o ambiente onde ele está inserido. E aí, dentro dessa história toda, a gente está vivendo aí talvez uma grande revolução da forma como as pessoas fazem negócio. Eu estava pensando, um dia desse, falei, cara, o que está mudando não é a forma que se vende, o que está mudando é a forma que se compra. E aí, automaticamente, precisa mudar. Atualizar a forma que vende. Atualizar a forma que vende. E a tecnologia tem impactado drasticamente na forma que as pessoas compram e, por consequência, como se vende. Como esse contexto de tecnologia, trazendo para a mesa agora CRMs cada vez mais robustos, inteligência artificial, está impactando diretamente nos setores de venda, Vitão? Eu trago 2 visões aqui, tá? A primeira visão é o seguinte, o cliente, ele diz que quer atendimentos mais
vamos dizer assim, mais ágeis, respostas mais rápidas. Muitas vezes ele não quer passar por todas aquelas reuniões, mas muitas vezes não é o que ele precisa. Então, de um lado, eu vejo que assim, o mercado tem clamado por processos comerciais, eu vou falar até de operações de venda B2B, venda entre empresa, processos mais ágeis. Então, por exemplo, antes você fazia uma primeira reunião, depois um café, depois uma outra reunião, depois uma outra reunião. Isso tem se tornado mais difícil. As pessoas têm menos tempo hoje em dia para aceitar reuniões e seguir num processo comercial longo. Então, eu acho que o trabalho do vendedor nesse primeiro cenário é conseguir fazer um trabalho de pesquisa e entendimento daquela empresa, daquela pessoa previamente. Então, o estudo, a preparação antes da reunião, ela é importante. Porque hoje você chega na reunião com um cara e fala assim, quantos funcionários? Né? Qual é o tamanho da empresa? Qual não sei o quê? Informações que você pode mapear através do site, através de através de notícia, o que for, isso acaba criando um desgaste. Então, eu tenho essa visão desse lado. Do outro lado, como tem se tornado cada vez mais comum o atendimento baseado na base tecnológica, então, agentes de IA, chatbots, etc., eu vejo um público que tem clamado um pouco mais pelo contato humano. Legal. E aí eu acho que é onde a gente consegue se diferenciar. Vocês especialmente, acredito que a gente também, que é aquela pessoa que tem recebido tanto o famoso chatbot, a proposta enviada já meio automaticamente, sem personalização, e ela está clamando por algo tailor-made, ele feito, criado por ele. E eu sou mais da linha 2. Eu vejo que essa mudança de visão do mercado sobre como consumir, eu acho que cria uma oportunidade para a gente que trabalha com vendas de trabalhar cada vez mais o lado relacional e humano. Porque o que está acontecendo? O processo comercial tem se tornado um commodity. Então você bota um monte de vendedor, o vendedor vai seguindo aquele processo, às vezes sem se preocupar efetivamente com o outro lado, sem ter aquela escutativa. Aquela escutativa que você, inclusive, é um cara que me ensina muito bem isso, de olhar, esse cara não precisa de mim. Então eu não vou forçar a barra e vender um produto, empurrar um produto para ele. Então eu vejo que esse segundo lado, Danilão, eu acho que ao longo do tempo, eu acho que ele tende a se manter como algo mais presente. Então a tecnologia ela entra nesse mix como ferramenta de apoio e não ferramenta fim do processo comercial. Então vai resolver o que é manual, repetitivo e não gera valor no processo. É isso. Por exemplo, hoje os nossos vendedores lá na DIY, a gente está com um time de 8 vendedores e agora a gente está chegando a 24 pré-vendedores. Então é um time de mais de 30 pessoas no comercial. Hoje a gente desenvolveu agentes de IA, onde basicamente para cada lead que chega, esse lead passa ali para um agente, o vendedor manda aquelas informações daquele lead para um agente, o agente já extrai todas as informações que ele precisa para fazer a preparação. Então o vendedor agora não precisa fazer aquele processo manual de entrar no site, pesquisar, né? É um processo que demanda tempo. Então isso é um exemplo. Outro exemplo, o vendedor hoje, por exemplo, para preencher o CRM, ele consegue ter ferramentas de apoio que durante a reunião, já grava a reunião e já preenche o CRM para o cara. Então, eu acho que a ferramenta como um apoio, como um copiloto do vendedor, mas eu não vi ainda, pode ser que a gente se surpreenda nos próximos anos, mas eu não vi ainda uma ferramenta, uma solução preparada para substituir o papel. E eu acho que isso não vai acontecer. Porque se eu te oferecem hoje 2 caminhos, você quer ter um agente, quer ter um atendimento com uma IA ou você quer ter um atendimento humanizado? Eu, Vitor, se eu preciso contratar alguma coisa importante, eu vou para o humanizado, pô. Entende? Site da Souza Gomes, cliente do Zine, tem lá. Fale com o ser humano. É o CTA. É o CTA do site. Exatamente. E uma coisa também que eu me lembrei muito aqui da diferença do cooperativismo financeiro para as instituições bancárias tradicionais, onde você tem seres humanos nas instituições tradicionais, muitas das vezes robotizados, que estão ali empenhados em bater meta e querer te empurrar a goela abaixo, um consórcio, um seguro ou algum outro produto que pintou na tela dele a demanda de bater uma meta. Ao passo que dentro de uma agência como o Sicredi, que é cooperativismo financeiro, além de você também ser um dono daquele banco, né, daquela cooperativa financeira e participar das sobras ali no final do ano, o gerente está te ouvindo, cara. Ele está atento às suas demandas, às suas necessidades e ele vai buscar no repertório dele qual produto do Sicredi é importante para o seu negócio naquele momento. E isso faz com que o Sicredi seja o orgulho do padre, como dizem as nossas meninas lá da agência, né, que é o mote principal deles, de fazendo a diferença nos negócios das pessoas.
Perfeito. E eu acho que no caso até que você deu o exemplo do Sicredi, cria-se uma cultura, que é a cultura de pensar, de fato, em como resolver, né, o problema do cliente e melhorar a vida das pessoas. Qual é o problema? Exato. Qual é o seu problema? É isso. E não qual é a minha meta. É isso. Legal. É isso aí. E precisa existir um equilíbrio, porque eu acho que o grande desafio é isso. De um lado, o profissional tem a meta dele, mas se ele só tem aquela meta bruta e ele olha cada cliente como um número, ele começa a tomar decisões que atrapalham o próprio resultado dele. Porque, Com certeza. no final das contas, o cliente percebe quando você só está tentando empurrar um produto. Uhum. Né? Então, acho que é por aí. Vitão, a gente viveu nos últimos anos aí um fenômeno muito grande dentro das corporações, em especial as de média e grande porte, que é a terceirização. Então, terceiriza-se, inclusive, atividades fins do negócio. Você tem grandes empresas com uma estrutura muito enxuta e boa parte do processo terceirizado. Dá para terceirizar a força de vendas? Boa. Nossa senhora, essa aí é polêmica, tá? Porque é engraçado, porque eu já fiz várias campanhas contra a terceirização e pessoas que são de empresa de terceirização ficaram chateadas comigo, já me buscaram. Eu já tive amigos que trabalharam em empresas de terceirização de prospecção, de venda, ficaram chateados. Pô, cara, você está me atrapalhando. Eu falei, cara, não tem nada contra você, mas é só o que eu acredito. É respondendo a sua pergunta. Eu acho que, para venda, principalmente, que exige algum nível de consultividade, terceirizar prospecção e vendas, eu acho que acaba sendo um tiro no pé. Quando é que pode fazer sentido, de alguma maneira, você terceirizar? Quando você quer testar alguma coisa. Então, por exemplo, você quer testar um produto novo, e aí você quer, ao invés de construir, contratar funcionário, construir uma operação comercial para testar esse produto novo, você vai testar para uma empresa de terceirização que tenha já um mínimo de know-how naquele segmento, para ela testar por, sei lá, 3, 6 meses, para você avaliar a aderência ao mercado. Aí eu acho que faz sentido. Bacana. Porque é um tipo de investimento que você faz ali no curto prazo e que pode economizar um investimento muito maior no futuro. Mas eu acho que, como uma atividade fim rotineira, a terceirização é um tiro no pé. Primeiro pelo seguinte, se dá certo, o que é a minoria das vezes, mas se dá certo, você cria dependência 100% de uma outra empresa na parte mais importante do seu negócio, que é vender. Já começa por aí. E a tendência é que não dê muito certo, porque muitas vezes vão se colocar profissionais para vender seu produto, que está vendendo também produto de outras pessoas. Você não cria, de fato, ali um desenvolvimento daquele talento, uma identidade com a sua marca. Não tem vínculo. Não tem vínculo. Então, a dificuldade de fazer isso funcionar é muito grande. O que eu já vi funcionar é commodity. Tá. Então, você tem uma operação que é puramente commodity, você tem uma carteira de cliente e o trabalho do vendedor é entrar em contato, ligar. Você precisa de mais soja hoje? Você precisa de mais papel hoje? Uhum. Aí já é um tipo de trabalho que você pode ter a gestão comercial dentro da sua empresa, mas você pode ter profissionais terceirizados que te apoiam. Legal. O empreendedor, por característica, é um cara que é apaixonado por executar, por fazer, por isso ele tem um negócio. Exato. E aí, quando ele olha para uma operação de venda, ele fala, pô, vou melhorar isso aqui. Ele vai lá, estuda, faz curso, e testa, e erra. O que ele precisa observar? Fala, cara, não vou dar conta de fazer isso sozinho. O que ele precisa observar dentro do negócio dele para falar, preciso de ajuda, eu preciso de um acelerador, eu preciso de uma consultoria, preciso de alguém que me auxilie nesse processo de crescimento? Acho que sempre são duas coisas, know-how e tempo. Eu sempre falo isso para o nosso cliente. Se aquele gestor, aquele empreendedor, ele não tem know-how, às vezes ele não é um cara que tem aquele perfil. Por exemplo, a gente tem muito cliente de empresas de tecnologia, que o dono da empresa é o cara tech, é o cara que tem o perfil para o técnico. Para ele é muito difícil fazer o trabalho comercial, construir isso, pensar nisso, é um perfil muito distante para ele. Ele precisa entender que ele precisa de um apoio. Assim como eu não sou técnico, eu vou procurar um apoio técnico para desenvolver meu software, meus produtos de tecnologia. Então começa por aí. O segundo é tempo. Por algum motivo, aquele gestor está no momento do negócio dele, onde ele precisa olhar para a operação comercial dele, mas ele está envolvido em muita coisa, ele ainda está muito no operacional, ele não vai conseguir colocar foco naquele momento. E aí ele também terceiriza parte desse braço para uma aceleradora, a Dwise, por exemplo, que o apoia a organizar a casa. O nosso slogan, o slogan da Dwise é porque fazer vendas não precisa ser tão difícil. Então, nosso papel, mais do que trazer o know-how, é facilitar a vida do empreendedor. Então, o empreendedor que às vezes não vai conseguir ter tempo de fazer um 1-a-1 com o SDR dele, de treinar o vendedor, a gente substitui essa função. Ele não vai conseguir fazer a gestão e marcar o ritmo, bater reunião semanal, pipeline, a gente substitui essa função. Então, a gente entra, de fato, quase que como um head comercial, um gerente comercial, prestando serviço ali para ele e facilitando a vida dele. Então, eu olho sempre essas duas coisas, tá, Daniel? Legal.
E como que você imagina assim, para equilibrar a estruturação de processos e geração de demanda? Boa, vamos lá. Eu acho que tudo depende do estágio de negócio que você está. Então, por exemplo, eu gosto de dividir uma empresa em quatro estágios de negócio depois que já existe um produto. Operação, tração, expansão e escala. A empresa de operação é aquela empresa que tem ali seus 10, 15 clientes, que está começando, que às vezes tem nem 10 funcionários ainda, nem 5 funcionários ainda, uma operação que ainda não tem de fato ali, não está pronto para crescer, né? A operação que está em fase de tração já é uma operação que já amadureceu, já entende o seu fit entre produto e mercado, já tem produto que tem case de sucesso, né? Já tem uma noção mais clara do modelo de negócio, já está mais pronta para crescer. Expansão é quem já passou pela fase anterior de tração, já cresceu, já tem time comercial, já conhece seus canais de aquisição e agora quer replicar, expandir isso numa escala maior. E escala é quem de fato está buscando um crescimento exponencial. Por que eu estou falando isso, Seuzinho? Quando a gente fala dessa relação processo e gerar demanda, em cada uma dessas fases o processo vai ter um nível de importância. Por exemplo, para quem está começando, o processo ele tem um nível de importância menor. Pessoa é mais importante que o processo. Então, o cara que está em fase de operação é muito mais ali a garra, a resiliência do empreendedor, e muitas vezes, entre aspas, e não necessariamente entre aspas, tirar a bunda da cadeira e ir para a rua, de buscar relacionamento, ir para evento, ele mesmo prospectar, ou algumas figuras de confiança dele prospectar, mesmo sem aquele processo todo desenhado, organizadinho, playbookado. Quando você já vai para fases acima, o processo ele vai se tornando mais importante. Então, hoje, a minha operação tem mais de 30 profissionais. Se eu não tenho um processo muito detalhado, o risco de negócio que eu crio é muito grande. Eu começo a ter risco do meu profissional prospectar várias empresas que já são meus clientes. Então, imagina, você é meu cliente, já está comigo e eu fico te prospectando o tempo todo. Isso aí como é que eu resolvo isso? Com processo, com tecnologia. Eu começo a ter risco, por exemplo, de prospectar e abordar, por exemplo, quem já foi meu cliente que, por algum motivo, cancelou o trabalho, qualquer coisa do tipo. Eu começo a ter risco em fazer uma abordagem com o nome trocado de uma empresa. Então, o processo ele vai se tornando cada vez mais importante. Chega um determinado momento que, sem processo e tecnologia, você não consegue mais crescer, você fica andando de lado. E aí o que acontece as operações não crescem mais, não expandem mais e falam que chegaram num platô. Mas muitas vezes para você ir para o próximo nível, você precisa de ferramentas, recursos e estruturas que permitam chegar lá. Perfeito? Ô Vitor, e dentro dessa estrutura, tem dessas 4 etapas que você trouxe, tem alguma fase de negócio que uma aceleradora de vendas, como é o caso da Dewise, gera mais impacto? Você tem ali quando você vai, cara, minha empresa está na fase aqui de operação. Talvez não vou precisar tanto de Dewise, mas aqui eu estou projetando escala. Acho que aí agora é a hora da Dewise chegar. Em que momento que vocês vão gerar mais impacto para o empresário? Hoje, a gente tem soluções que atendem todos os níveis, inclusive o primeiro, mas são soluções, por exemplo, no primeiro nível menores, que ajudam o empreendedor a sair da inércia. Porque, às vezes, ele quer fazer, ele quer virar, ele quer crescer, mas ele não sabe muito bem. Eu vou para evento, mas o que eu faço no evento? Eu simplesmente vou, eu abordo, como eu falo. Então, a gente tem hoje programas para cada um. Mas hoje, o impacto maior é em quem está pronto, de fato, para crescer. Você começa a colocar processo, ferramenta, tecnologia. O cara que está no início, eu boto lá um monte de ferramenta de IA, CRM, processo, aquilo não gera muito impacto. Que eu preciso mais da força braçal do empreendedor para fazer o negócio virar, não. Então, principalmente hoje, empresa a partir de fase de tração e expansão, acho que são as 2 fases que a gente atende hoje mais, são empresas que a gente consegue construir mais cases e gerar mais impacto. Bom, eu sei que imediatamente após a publicação desse conteúdo, eu vou receber o WhatsApp e falo, galera, me passa o contato do Vitão aí que eu quero conversar com ele, eu acho que eu preciso do Vitão. Por favor. E aí, qualifica para quem está ouvindo o que é uma empresa em fase de expansão, em fase de tração, falando a nível de carteira de cliente, a nível de mercado, só para a galera entender se ela está pronta para te ligar ou você vai esperar um bocadinho. Qual lugar que eu tô, né? Show de bola. Vamos lá. A empresa que está em fase de tração, e eu vou dar uma média de faturamento só para as pessoas que estão assistindo aí conseguirem entender. Uma empresa que está em fase de tração, ela normalmente está faturando mais de 50 mil por mês. Então, ela já tem que estar ali no ano faturando 600 a 800 para cima.
A empresa que está faturando muito menos que isso anualmente, ela normalmente ela ainda não atingiu determinados níveis de maturidade. É óbvio que isso varia de negócio para negócio. Negócios que às vezes têm pouca margem, faturam muito, mas pouca margem, esse parâmetro muda. Normalmente, uma empresa em fase de tração já tem alguma coisinha, já tem um vendedor, ou um pré-vendedor, ou um assistente, já gera demanda de alguma maneira, nem que seja por indicação. Então, já tem fontes de geração de lead, já tem minimamente ali uma rotina comercial junto ao seu cliente, já sabe quantas reuniões precisa fazer, como abordar, qual é a proposta, qual é o orçamento. Então, normalmente, já existe uma estrutura mesmo que pequena, tá, Danilão? Uma empresa em fase de expansão, aqui a gente já está falando de cenários maiores. Normalmente são empresas que já faturam mais de 5 milhões ano, já tem ali 3, 4 vendedores, já tem uma operação comercial de fato que roda com time. Às vezes ou tem já um gestor comercial ou o próprio empreendedor faz papel de gestor. Então não necessariamente o principal vendedor é o empreendedor mais, ele já tem um time que vende, beleza? E o cara que está na fase anterior de operação normalmente é o cara que está começando. Então ele não tem estrutura nenhuma, não sabe muito como fazer. As vendas que surgiram meio que pingaram ali na sorte, sem muito processo, assim por diante. Então você que está nos assistindo, se fatura mais de 50 mil reais por mês, me manda um WhatsApp que eu compartilho o contato do Vitão, tá bom? Por favor. Eu queria que você trouxesse alguns cases práticos para a gente. Aqui, se você tiver autorizado a citar a marca, fica à vontade, ou só mesmo ilustrar um pouco como foi um antes, um durante e até um depois com a DealWise no processo. Show de bola. Tem alguns, mas vou pegar o exemplo já que você citou, que é o exemplo do Faça Agora, que eu acho que é uma empresa muito parceira que a gente pode citar, mas tem outros de outros segmentos legais. O caso lá do Faça Agora, a gente começou com eles tem mais ou menos 3 anos. Quando a gente começou lá com a operação do Faça Agora, para quem não conhece, o Faça Agora é uma empresa de consultoria voltada na parte de gestão de equipes, gestão de pessoas, RH, etc. Tá? Então, eles vendem para outras empresas, principalmente, e eles têm soluções normalmente, inclusive eles são muito bons, né? Mas eles têm soluções normalmente de 12 meses, né? Onde você basicamente estrutura o RH, assume o RH ali do cliente. Tem mais ou menos 3 anos quando a gente começou o trabalho lá. Quando a gente começou, eles estavam ainda em fase de operação. Então, eles ainda trabalhavam muito com indicação, né? Eles ainda estavam naquela tentativa, né? de prospectar, de gerar oportunidades, etc. O próprio Gabriel, que vendia, né? Que era o sócio CEO da empresa, e que é um excelente vendedor, inclusive, mas ainda estava nessa lógica inicial. O nosso trabalho lá, primeiro, envolveu uma construção de uma estratégia de prospecção. Lá eles trabalham muito bem com prospecção outbound, que é a prospecção ativa. Então, basicamente, a gente gera listas, né, enriquecidas. Tem um time que a gente chama de time de BDRs, que são profissionais que prospectam, qualificam e geram demanda, geram oportunidade para os vendedores que atendem e depois desenvolvem as oportunidades, né? Na época, eles não tinham ainda esse profissional, então a gente basicamente estruturou a área de prospecção, definiu um perfil de cliente ideal, um processo base inicial para eles começarem assim por diante, e a gente implantou a nossa ferramenta, né? Que é a DealWise CRM, que é uma ferramenta de prospecção e CRM dentro da operação deles. Então, essa ferramenta ela permite que todo o processo que a gente estruturou, scripts, fluxos de comunicação, tudo rode dentro da ferramenta. Então, a ferramenta ela basicamente automatiza o fluxo de trabalho do profissional. É como se o profissional já tivesse tudo que ele tem que fazer dentro da ferramenta. A ferramenta dispara e-mail, ele faz ligação por dentro da plataforma, assim por diante. Então, o trabalho envolveu construir essa estrutura, esse time, treinar esse time e implantar a primeira ferramenta. Ao longo dos anos, o nosso trabalho com eles foram evoluindo porque eles foram mudando de estágio. Eles saíram de operação para tração, então esse time de BDRs aumentou e eles precisaram construir um primeiro nível de gestão. Então a gente ajudou a formar uma primeira gestora da operação deles de prospecção. Depois eles foram mudando o modelo de negócio, então o produto deles foi evoluindo. Então, Seuzinho, a gente foi passando por todas as fases. Em cada ano que a gente teve com eles, eles tiveram um crescimento assim, bem considerável. Então, por exemplo, no primeiro ano eles cresceram 280%. Crescimento absurdo. Mas eles ainda estavam um pouco menores. Depois eles conseguiram manter um crescimento de no mínimo 80% a 100% por ano. Assim, 80% a 100% por ano. Então é um cliente que está com a gente há 3 anos, usa a nossa ferramenta desde o início. A gente já fez trabalho de assessoria em geração de lista, consultoria, estruturação de máquina de vendas, enfim. Alô, Gabriel, esse boleto da DealWise está barato, hein, meu amigo? Tá bem barato, tá bom, verdade. Teve aqui, não teve? Teve sucesso, um dos melhores programas em negócio, com gatilhos, para quem quer saber mais de gestão de pessoas, dá um Google aí, programas em negócio com Gabriel Machado, não é isso? Gabriel Machado. Gabriel Machado. É isso aí, CEO do Faça Agora. É isso aí.
Bom, Vitão, para a gente caminhar aqui para o nosso... Já estamos aí quase uma hora nesse papo. Conta para a gente, entendendo o perfil de cada etapa, de cada fase do negócio, dentro dessa estrutura. Você traz aqui uma estrutura de pessoas, de processo, de tecnologia, e aí, de acordo com cada etapa, você precisa priorizar determinada área. Começa por onde? Pela pessoa, pelo processo, pela tecnologia, ou as três coisas andam juntas? Beleza, show de bola. Eu acho que hoje, por exemplo, para a empresa que está na fase inicial de operação, pessoas acaba tendo uma importância maior. Então, a pessoa que está na frente executando é essencial, porque é ela que vai validar tudo que a gente está desenhando. Processo e tecnologia, eles têm um papel secundário, mas são importantes, porque se eu tenho uma pessoa, mas ela não tem um local para ela trabalhar, que é a tecnologia acaba sendo uma cola. Ela vai executar sem direcionamento nenhum. Ela vai prospectar usando uma planilha, ela não vai registrar nada. Então, a tecnologia ela entra muito mais como um registro de informação, como um local central para aquele processo rodar. E o processo ele é um direcionamento. Então, a pessoa está começando, ela precisa ter no mínimo um script. Ela precisa saber exatamente qual é o perfil, se ela vai prospectar o CEO, o diretor, o gerente. Então, o processo e tecnologia eles têm um papel mais secundário, mas que impulsiona essa pessoa. A partir do momento que você vai evoluindo para as outras fases, esses três pilares eles estão juntos, só que o nível de importância deles vai variando. Então, na atração, processo já acaba tendo um nível muito importante, muito próximo à pessoa. Errado aí você só aumenta o seu problema. Exato, porque você começa a contratar gente. Em expansão, tecnologia você precisa ter um trabalho, porque você vai ter um time muito grande, então muita coisa vai ter que ser automatizada, você vai ter que se preocupar com integrações, né? Porque antes o seu vendedor vendia, ele passava para o financeiro. Ó, é tal data o pagamento, acabou. Agora, se você está vendendo 10 vezes mais, você não pode contar que o vendedor vai passar certinho a informação. Você precisa começar a ter integrações, preocupações contratuais. Então, esses pilares eles vão em todas as fases, mas o nível de importância e de presença vai mudando. Agora eu quero uma opinião. Vários empresários chegam para a gente, Danilo, eu só consigo vender se eu der desconto. O cara tem toda a estratégia de precificação, ele chegou num preço de venda. O que fazer para não dar desconto? Como gerar valor nesse processo para não dar desconto no processo de venda? Essa pergunta é boa, tá? Eu sou de um público que muitas vezes se fala por aí, nunca dê desconto, você tem que valorizar seu produto e tal, né? Eu sou do comercial, então eu sou a favor de negociar desconto. Não dar desconto, mas é negociar desconto. O que eu vou ter de retorno efetivamente se eu trazer um desconto para o cliente? Então, eu vou dar um desconto para o cliente, mas você me indica 2 ou 3 contatos de potenciais outros clientes. Legal. Vou negociar um desconto, mas a gente consegue negociar de se assinar o contrato ainda essa semana e eu consigo trazer esse cliente mais rápido. Ou então, vamos fazer então uma variação no pagamento, se adianta aqui um pagamento, para mim me ajuda e a gente consegue de fato negociar esse desconto. Então, eu sou a favor sim, e eu sou realista, de você trabalhar o desconto como fator negocial, mas eu acho que esse desconto tem que ser utilizado da forma correta. E aí eu acho que assim, no longo prazo, para você que quer de fato ter um produto, uma solução que permita você não precisar dar desconto, aí a gente tem que trabalhar aquilo que a gente falou lá no início. Primeiro, a sua essência do negócio, o seu diferencial. Porque se você tem a capacidade de fazer o que o Zine fez, que é você colocar o seu negócio numa outra caixinha, onde você não consegue definir ou colocar um concorrente direto tão claro, aí sim você consegue trabalhar. Porque quantos Zines tem por aí? Não é verdade? É verdade. Só um, né? Pelo menos. É isso aí. Vamos agora pegar a autobahn do nosso podcast e fazer um bate-bola aqui, jogo rápido com você. Chegou a hora das perguntas cretinas. Eita. Boa. Falhou, tá falhado, não se falha mais nisso. Qual foi o maior erro que você cometeu na sua carreira? Como é que você lidou com ele? Nossa, foram tantos, né? Mas eu acho que, vamos lá, como empreendedor, tem 2 principais. Um é olhar para pessoas e o outro é foco. Vou falar de foco, que eu acho que é interessante. A pessoa que tem o perfil empreendedor, é natural, ela está o tempo todo pensando em outros negócios. Está pensando em outros negócios, entrando em outros negócios, criando outros produtos. Eu acho que um grande desafio que eu tive nos primeiros anos de negócio foi estabelecer um foco. Talvez por alguns momentos até desvalorizar meu próprio negócio. Eu acho que eu tinha uma visão errada sobre o meu negócio e isso foi um processo de amadurecimento até meu como pessoa, né? De amadurecendo, evoluindo. Acho que tem um pouco a ver com a idade, comecei muito cedo.
Então, eu acho que estabelecer foco no produto, no negócio, no que você faz no seu dia a dia, olhar para aquilo que você é bom, para mim foi um dos erros que eu tive, com certeza. Bacana. E eu gostaria que você indicasse para nós, pode ser um filme, um livro, ou uma série que tenha a ver com o empreendedorismo e que ajude também a trazer um pouco de inspiração para quem está empreendendo. Tem um livro que eu li já tem alguns anos, eu reli recentemente, chama Organizações Exponenciais. E tem outros também do mesmo tema, mas esse particularmente eu gosto muito porque ele traz para a gente uma visão tanto de como que você pode trabalhar eu gosto de chamar de infraestrutura / arquitetura do seu negócio, a sua cultura, para você conseguir criar um negócio ágil e que esteja pronto para escalar e crescer de fato, mantendo qualidade, padrão, etc. Então ele traz histórias de grandes empresas mundialmente reconhecidas que conseguiram crescer muito através do estabelecimento de alguns pilares que são comuns a essas empresas. Então é um livro que eu indico muito. E agora a nossa pergunta puxa-saco. Quem são as pessoas que você indica para estarem sentadas aí nessa cadeira conversando com a gente? Bom, não posso indicar vocês que vocês já estão aqui. Muito obrigado, puxei o saco bonitinho. Não, mas é verdade. A propósito da pergunta. Vocês são pessoas que eu admiro, com certeza, empreendedores que eu admiro. Mas assim, eu ri porque você já falou da pessoa que eu ia indicar no início, Danilão, que é o Gabriel. Eu acho que o Gabriel já esteve aqui, mas eu acho que vale a pena citar. O Gabriel, ele é um empreendedor que esteve comigo desde o início. A gente fundou os nossos negócios de forma muito parecida. A gente se tornou cliente deles, eles se tornaram nosso cliente. A gente é case deles, eles são nossos case. A gente tem uma relação de parceria, conexão muito próxima. E o Gabriel, eu acho que todo mundo tem que ter aí uma horinha para trocar ideia com o Gabriel e falar um pouquinho sobre gestão de equipes, sobre perfil de profissional, sobre atração e retenção. O Gabriel, a gente brinca, quando ele entrevista uma pessoa para um processo seletivo, e algumas vagas estratégicas ele entrevista hoje na Adwise, ele mapeia até o tipo sanguíneo do cara. Vale a pena, todo mundo que tiver oportunidade, pague bem para ele, para fazer uma entrevista de um colaborador junto com você, para você assistir. Porque ele descobre tudo do cara e sem, de forma nenhuma, ser deselegante, sempre com perguntas educadas, conectadas. No final das contas, ele descobre tudo. Ele fala, esse cara, por conta disso, ele tem uma folha que ele anota e traz tudo, né? Então, é um cara que eu admiro muito, que eu indico, Gabriel Machado, CEO do Faça Agora. Sensacional. Danilo, alguma consideração final, meu amigo? Eu considero, primeiro, minha gratidão pelo Vitor, por toda a inspiração aqui, não só nesse programa, mas na vida. O Vitor é um cara que é muito acessível, muito transparente, muito prático, então é de Juiz de Fora. Então, quando você vê ali de Wise, você fala, cara, é uma multinacional de vendas atuando no Brasil. Né? E o cara é daqui, da nossa terrinha, então a gente precisa se orgulhar. Seguir o Vitor nas redes sociais, em especial o LinkedIn. O LinkedIn dele está produzindo um material incrível, inspiracional, com textos curtos e transformadores. Bacana. Então siga o Vitor Baesso nas redes sociais, em especial o LinkedIn. Mas muito obrigado, Vitor, por estar aqui com a gente. Pessoal, espetacular, tá? Uma aula. Uma aula, sem dúvida, sem dúvida. Obrigado a vocês, acho que é um prazer estar aqui. Espero estar aqui novamente. Danilão outro dia me chamou para tomar um vinho, seu Zini, e falou que ia pagar a conta. Foi embora mais cedo e tal. Uns papinhos, né? Então, assim, prazer estar aqui, foi excelente o papo e espero que o programa Zine e o Zine continue prosperando, continue crescendo. Pô, sensacional. Muito obrigado pela sua oportunidade de compartilhar conosco um pouco da sua trajetória. De fato, nos ajuda a conectar com o propósito desse programa, que é inspirar as pessoas no empreendedorismo. Você trouxe tudo de uma maneira muito pé no chão e isso é muito importante para nós e muito relevante também para a nossa audiência. E aproveitando que a gente está falando em audiência, agradecer a você também que nos escutou aqui através do Spotify, aí de repente fazendo a sua academia, né, fazendo a sua malhação e está aí ouvindo o podcast Zine Negócios, ou para você que nos assistiu também através do YouTube, seja 1 minuto, seja 2, ou o programa inteiro. Se for o programa inteiro, você se sinta abraçado por nós. Muito obrigado. E claro, agora eu preciso fazer um pedido. Se você está no YouTube agora, deixa aqui o seu joinha, inscreva-se no nosso canal
Escreve aqui qual foi o momento dessa entrevista que você mais gostou, qual foi o momento mais relevante do nosso bate-papo para você. Se tem alguma história com o Vitor Baesso, conta aqui pra gente também, as que podem ser contadas, né? Por favor. Por favor, não vai falar aí disso de saída depois do show do Rafinha Bastos, por favor, não. porque pode ser coisa que hoje não caiba mais, né, Vitor? Com certeza não cabe. Mas muito obrigado para você, pela nossa audiência, e muito obrigado por você ter vindo aqui trazido tantas coisas bacanas. Foi um compartilhamento muito sincero, a gente fica muito grato, viu, Vitor? Obrigado a vocês, pessoal. Tamo junto sempre aí, contem comigo. E se quiserem me procurar nas redes sociais, como o Danilão falou, estou à disposição, seja para ajudar de alguma maneira, enquanto prestador de serviço, nas nossas soluções, ou até para dar dicas aí, beleza? É isso aí, muito obrigado. E a gente volta ainda agora no mês de agosto com o programa Zine Negócios inédito para você, falando sobre franquias, Danilo. Papo bacana, eu tive como co-apresentador Matheus Facchini estreando nessa mesa preta. A mina de ouro tá nas franquias? Ah, rapaz, aí tem que assistir para poder saber, hein? Muito obrigado e até o próximo programa Zine Negócios.